De novo, tá? Vocês podem interromper e falar, não tem problema. A gente é acostumado a fazer sempre aulas e coisas para poucos alunos, e a gente até está em poucos, dá para conversar. Bom, pessoal, então, pode, Gustavo? Tudo Pode? certo? Tô quietinho, vou até fechar tudo aqui, ó. Tá certo, sem problema. Então, pessoal, eu vou dar início, né? Eu e o Wilde, a gente combinou, né, de eu conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos aí que podem vir a comprometer a nota. Então, nessa reta final é importante estar atento a esses aspectos, né? Claro, sem pressão também, né? Não é para deixar vocês preocupados, né? Com um pezinho aí no Enem, é para ajudar, esclarecer alguns pontos. Então, eu vou focar aí na estrutura, algumas questões aí relacionadas ao tema, tá? E depois o Wilde vai tratar justamente das atualidades, tá? Então, o meu conselho é anotem, né? Marquem e não deixem de perguntar. Se precisar, pode levantar a mão, tá certo? Sintam-se à vontade. Então, eu vou começar a apresentar aqui. Vamos lá. Essa aqui. Espera que tá aparecendo no meio da apresentação. Certinho? Tá dando para ver? Tudo certo? Ok? Eu consigo ver aqui. Fechou? Fechou? Tranquilo? Hilda, se você puder também dar uma olhadinha no chat, aí a gente troca depois de papel. Enquanto eu estiver falando também, eu dou uma olhadinha no chat, que às vezes porque eu vou estar na tela, eu não vou conseguir ver o rostinho deles, né? Não vou conseguir ver as mensagens. Então, pessoal... Valeu, Hilde. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria dizer para vocês, né, é que nesse ponto, né, enfim, o mais importante é conhecer justamente a estrutura para que você saiba exatamente o que o Enem quer de você. Entender a estrutura, entender as competências, eu acredito aí que são fatores diferenciais. Muitos alunos acabam não entendendo, mas o que o Enem quer de mim? O que cada competência espera de mim? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho disso também, tá? E, para além disso, a gente vai ver alguns outros aspectos. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria deixar para vocês, né, é que o Enem, ele visa sempre um problema a ser solucionado. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Enem é um problema que precisa de uma solução. No caso, uma intervenção, né? O Enem, ele usa essa palavra intervenção porque é muito difícil, com uma única medida, você solucionar um problema que é sistêmico, tá? Então, eles têm consciência disso. Por isso é que eles falam proposta de intervenção. Nada mais é do que sugerir algo que ajude a amenizar o problema que está em discussão. Só que o que acontece, pessoal? Cada vez mais o Enem está transformando a forma de escrever esse tema, né? E isso acaba dificultando para o aluno, para ele entender, poxa, mas o que o Enem quer de mim? Né? O que esse tema quer de mim? Qual é o problema associado aí a esse tema? Então, para a gente pensar um pouquinho isso, eu trouxe aqui o tema justamente do Enem 2020, que era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, neste tema, vocês podem responder aí no chat e o Wilde avisa para mim, para quem não quiser ligar o microfone. Mas nesse tema, existe um problema explícito? O que vocês acham? Alguma palavrinha que aponte para, eu tenho que tratar de causas, eu tenho que tratar de consequências? O que vocês acham? Olhando esse tema. É difícil, né, a gente concluir aí, bom, ok, o que o Enem quer de mim? Qual que é o problema relacionado aí? O que eu tenho que tratar numa redação como essa? Então, o primeiro ponto que pegou muita gente, né, no ano passado foi não saber o que era a palavra estigma. Estigma, literalmente, significa marca, cicatriz. Então, quando a gente fala de um estigma, de uma marca associada às doenças mentais, a gente está falando justamente de uma visão negativa, né? As doenças mentais, elas não são entendidas enquanto as doenças físicas, né? Ninguém fala que é mimimi quando você, enfim, quebrou o seu pé está quebrado, você precisa ir ao médico, ter um atendimento, ninguém vai relativizar isso, certo? Mas quando se trata de doenças mentais, né, que o diagnóstico também é difícil, que envolve muitas questões, né, que também é um processo até se definir um diagnóstico, é colocado em questão, é colocado em dúvida. E as pessoas que têm doenças mentais na sociedade
brasileira, né, acabam carregando essa marca negativa, esse estigma, como se fosse uma cicatriz. Então, o primeiro ponto é bater o olho no tema, doenças mentais. Pronto, vou falar das causas das doenças mentais. Não, o tema não tem como foco doenças mentais. O foco aqui é o estigma. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, que eu deixo aí de conselho, me deparei com um tema, não sei qual é o problema. Fernanda, não sei do que tratar. Transforma esse tema em pergunta. Há estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Sim ou não? Sim, há estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ok, então se há esse estigma, por que há esse estigma? E aí você consegue descobrir o que tratar. Quais são aí os fatores responsáveis pela existência desse estigma? Certo? Então, pessoal, muitas pessoas aí comprometeram a sua nota no ano passado porque deixaram o estigma de lado. Então, além de você se atentar aí qual é o problema, transformando esse tema em pergunta, porque isso ajuda efetivamente a localizar o que você vai tratar. Será que eu vou tratar dos desafios? Será que eu vou tratar aí dos entraves? Será que eu vou tratar, enfim, das causas, das consequências? Para você descobrir sobre o que você deve tratar, o primeiro passo é transformar, como a gente fez aqui, esse tema em pergunta. Fez isso? Agora você tem que pensar, poxa, então o que está fazendo com que esse estigma, com que essa marca, com que essa cicatriz, digamos assim, permaneça, né? Essa cicatriz associada às doenças mentais permaneça na sociedade. E aí, a partir disso, você vai pensar em 2 fatores. Poxa, então no tema do ano passado era possível pensar, por exemplo, na forma como esses indivíduos são representados nas telenovelas, na dramaturgia, né, na teledramaturgia brasileira, desculpa. Então, é ter esse cuidado justamente de pensar, poxa, então se tem esse estigma, o que está causando? O que está fazendo com que ele permaneça? Por que a gente não superou isso até hoje? Porque na sociedade brasileira, doenças mentais ainda é um tabu, ainda é um assunto que gera muita polêmica e muita discussão, né? Então, é justamente isso. Você tem que transformar esse tema em pergunta, o primeiro passo, e depois disso, pensar como responder essa pergunta. Estigma, sim, por quê? Né? E a partir disso pensar, então eu acho que aqui cabe causa, falar das causas dessa permanência do estigma. É pensar nos fatores relacionados a esse estigma, que façam com que ele seja mantido, né? Que ocorra a manutenção do estigma na sociedade aí brasileira. Para além disso, vocês perceberam a ênfase aqui que eu estou dando em estigma. Porque, gente, nenhuma palavra presente no tema está ali de graça, tá? Quando a gente pensa doenças mentais, é um assunto muito amplo. Então, o Enem não vai escrever as doenças mentais no Brasil, porque, primeiro, muita coisa pode ser dita. Segundo, você só tem 30 linhas. Então, ele vai direcionar o seu olhar. Bom, acerca de doenças mentais, do que a gente vai falar? De algo específico, o estigma associado a essas doenças. Mas eu vou falar de qualquer lugar do mundo? Olha, vocês podem sim trazer referentes de outros países, mas o foco é a sociedade brasileira. Então não adianta você construir uma redação, seja ela qual for, falando da Inglaterra, dos Estados Unidos, e deixar a sociedade brasileira de lado. Ela é o foco, certo? E muito dificilmente o Enem não coloca no Brasil, na sociedade brasileira, para justamente direcionar. Porque quem elabora a proposta, né, os elaboradores da redação, não só da redação da prova como um todo, eles têm consciência de que é muito pouco tempo, né, para vocês, e muito pouco espaço, para vocês conseguirem aí tratar de um tema tão amplo como doenças mentais. Então, tenham atenção justamente em relação a isso. Por isso, eu marco aqui, né? O estigma, ele é ponto fundamental. Muitos alunos não falaram sobre o estigma no ano passado. Isso se configura enquanto tangenciamento, que a gente vai conversar já já sobre o que é, tá? Isso comprometeu a redação. Para além disso, muitos alunos deixaram a sociedade brasileira de lado. Então, novamente, Fernanda, posso usar outros exemplos? Pode, você pode trazer exemplos de outros países, mas comparando com o Brasil.
Então, enquanto no país X acontece isso, isso, aquilo, no Brasil é dessa forma. No Brasil, pelo contrário, né? No entanto, no Brasil, você consegue também fazer uma relação de contraste aí, muitas vezes para conseguir evidenciar ainda mais a situação crítica em que o país se encontra em relação a determinado problema em discussão. Então, cuidado com isso. Reforço muito fortemente isso, porque uma das competências do Enem, a competência 2, certo? Ela visa, entre outras coisas, o tema. Se você não aborda o tema de forma completa, se você ignora qualquer uma dessas palavrinhas, a sua nota não passa de 40. Porque o tangenciamento, né, configura a nota aí 40 pontos. Lembrando, né, que é 40, aí e 80, 120, 160 e 200. Então, cuidado com isso. Vejam, por uma única palavra você consegue jogar a nota dessa competência e não só dessa, também da C3, que é a competência 3, e da competência 5 para baixo. Tangenciou competências 2, 3 e 5 comprometidas. Então, gente, por favor, todas as palavrinhas que estão ali precisam ser consideradas, tá certo? Então, cuidado quanto a isso. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender esse ponto? Posso seguir? Tudo bem? O Yudi vai me falando aí, ok? Ok, então, Ana. Beleza, gente. Então, esse é o ponto fundamental. Se atentem ao tema para que vocês não comprometam a nota de 3 competências. Vejam lá, 3, tá? Bom, aí a gente vai pensar um pouquinho agora na estrutura do Enem. Como um texto dissertativo, argumentativo, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Atenção aqui para outro ponto fundamental. Gente, não deixe de escrever qualquer um desses parágrafos. Poxa, Fernanda, o tempo está acabando. Não vai dar para ter conclusão. Vou entregar assim mesmo. Não façam isso, tá? Na competência 2, novamente, olha ela figurando aí. A competência 2, além do tema, se você está abordando o tema em sua totalidade, ela vê isso aqui. Se você tem toda a estrutura do texto dissertativo, ou seja, se o seu texto tem introdução, se o seu texto tem desenvolvimento e se o seu texto tem conclusão. Então, muito cuidado com isso. Estrutura incompleta, a nota cai, tá? A nota fica aí 80, é muito difícil ela subir porque a estrutura está incompleta, tá? Então, cuidado com isso, para que você não acabe... Veja, você está prejudicando a sua nota, não é nem pelo conteúdo, você está prejudicando a nota só pela estrutura. Vocês vejam, só por deixar uma palavrinha de lado, ou só por não completar a estrutura da redação, você já está comprometendo a sua nota. Então, cuidado com isso. Outro ponto muito importante. Gente, não façam parágrafos muito curtos. Fernanda, o que é um parágrafo muito curto? 3 linhas, 2 linhas. Não façam isso. Por quê? No Enem, na cartilha do INEP, parágrafos muito curtos, eles são chamados de embrionários. O que significa isso? Que ele é tão curtinho que falta desenvolvimento. Em 3 linhas, gente, não dá para sustentar um argumento. Não dá para construir uma proposta de intervenção. Não dá para introduzir o leitor adequadamente, para que ele entenda qual que é o tema, qual que é o problema, quais são aí os seus argumentos, né? Qual é a sua tese. Então, cuidado com isso. Equilibrem. Vocês têm 30 linhas. Então, faz ali um parágrafo com 5, outro com 6, outro com 7. Vai trabalhando com essa quantidade de linhas, sempre se lembrando. Não devo deixar parágrafos muito curtos. Okay? Então, Fernanda, preciso fazer parágrafos enormes? Também não, porque não tem espaço, né, gente? Então, cuidado com isso. E cuidado também com esse equilíbrio entre os parágrafos. Porque se você faz uma introdução de 10 linhas, faz um desenvolvimento muito curtinho, 4 ou 5 linhas, e aí vai ali na sua conclusão, escreve 3 linhas, o texto está desequilibrado. Né? Porque você desenvolveu bem a introdução, ajudou o leitor a entender o tema e tudo mais, entender o problema, mas você não segurou na argumentação, falta desenvolvimento, né? Porque você está ali com 3 linhas e isso é prejudicial. E também uma conclusão muito curtinha, porque a sua intenção na conclusão é convencer o leitor. Então, como você vai fazer isso, né, se você não está desenvolvendo o texto? Então, cuidado com isso também, pessoal.
além do tema, que eu reforço aqui muito fortemente, porque tangenciamento impacta muito a nota, atenção com a estrutura. Não deixem de fazer nenhum dos parágrafos. Nossa, Fernanda, mas eu estou muito nervosa. Investe em cada um dos parágrafos. Cada um deles é importante, pensando nessa estruturação da redação, tudo bem? Então, atenção quanto a isso. Não esqueça a conclusão no churrasco, por favor. Ela é muito importante, até porque uma única competência se volta a ela, que é a competência 5. Então, imagina, você tirou a conclusão, você perdeu uma competência inteira, você perdeu 200 pontos. Isso é um impacto muito grande na nota. Além de você perder também aí, poder perder, né, em outras competências. Então, não vamos fazer isso? Vamos investir, vamos escrever cada uma das partes do texto. Tudo bem? Aí vocês podem me perguntar, mas Fernanda, e agora? O que eu faço? Assim, eu não sei o que colocar em cada parágrafo. Não estou manjando estrutura de redação. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês um esqueminha, muito simples, mas para que vocês aí lembrem o que vocês precisam apresentar em cada um dos parágrafos, tá? E se precisar, pode me interromper, tá? Qualquer coisa pode ficar à vontade. Tranquilo. O primeiro ponto é a introdução, beleza? Então, na introdução, pensa lá, você está escrevendo para alguém que não leu a coletânea. O cara não sabe do que se trata. Então, o seu texto ele tem essa função fundamental de apresentar o tema. Deixar a pessoa que está lendo aí integrada do que está sendo discutido. Então, por isso que a gente traz um dado externo. Por isso que a gente traz algum elemento de fora. Para ajudar justamente essa compreensão. Será que o leitor, assim como eu, também não sabe o que é estigma? Putz, então eu vou ter que ajudar ele a entender o que é estigma para ele conseguir acompanhar meu texto, acompanhar a minha argumentação. Então, como que eu posso fazer isso? Será que eu falar do significado de estigma vai ajudar? Outro exemplo, né? Estou pensando nesse tema, mas no tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Poxa, então tá difícil, né? Talvez ele não saiba exatamente o que eu quero dizer com democratização do acesso ao cinema. Como que eu posso fazer isso ficar claro? E é aí que entra esse referente externo. Por isso que na introdução a gente fala, use um filme, use um livro, use um dado estatístico, use um pensador, um filósofo, tá? Que você traga aí justamente alguém que possa ajudar, alguém ou alguma coisa que possa ajudar o leitor a entender aí o tema em discussão. Esse é um ponto fundamental. Tá, Fernanda, tudo bem, isso eu já sei. Eu já sei aqui colocar o referente e tal. Qual que é o outro ponto que merece atenção? Deixar claro qual é o problema. Se eu começo a ler o seu texto e falo, bom, ok, estigma significa isso, ok, mas e daí? O que eu faço com isso? Sobre o que a gente está discutindo? Tá bom, você me explicou o significado de estigma, mas isso está relacionado com o quê? Então você tem que deixar claro qual que é o problema, que é justamente a permanência, né, desse estigma, a manutenção desse estigma, a presença desse estigma na sociedade brasileira, certo? E aí, a partir disso, você vai deixar claro. Então, a gente tem um problema porque isso que deveria ser superado, já ter sido superado, ainda está presente na sociedade. E aí, o que a gente faz com isso? Então, é a partir disso que você deixa claro qual é o problema, tá? Pensando no tema da democratização do acesso ao cinema. O cinema é de fácil acesso para todo mundo no Brasil? Não. A gente observa a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Não. Muita gente não consegue ir ao cinema. Ou porque não tem condições financeiras, pode ser um argumento, ou porque não tem cinema na sua cidade, no seu bairro, certo? Então a gente parte disso. Vejam eu transformando o tema em pergunta novamente. Então, não tem esse acesso. Mas como que eu posso mostrar para o meu leitor que o tema é a democratização do acesso? Então eu posso pegar o exemplo de algum filme que mostra essa falta de acesso em outro contexto? Eu posso pegar um dado estatístico? Eu posso pegar o pensamento de um economista que fala sobre concorrência e falar sobre isso pode ajudar também a introduzir? Enfim, existem muitas possibilidades. Mas o importante, gente, nessa escolha não é jogar qualquer coisa. Não é pegar Bauman, tacar na introdução e achar que vai dar certo. Não é pegar Marx, jogar na introdução e achar que vai dar certo.
tem que ser pertinente ao tema, porque ele tem a função fundamental de ajudar o leitor a entender o tema. Então não adianta pegar, sei lá, enfim, um teórico que não está ligado àquele tema e lançar achando que vai funcionar. Mas peraí, qual que é a relação entre isso aqui? Um muito recorrente, que aparece sempre nas correções, More, com aquele livro dele, né, que se refere à utopia, né, como seria uma sociedade perfeita. Muitos alunos pegam More e lançam a rodo. Primeiro que é impreciso, porque você não descreve nenhuma ocorrência. O que tem nesse livro? O que More narra que você pode relacionar com esse problema que está sendo pensado no contexto brasileiro? Tá? Então, ter esse cuidado também. Poxa, Fernanda, mas eu não sei, será que eu posso usar aquela série? Poxa, é que eu acho que o corretor pode achar que a minha citação é muito fraquinha, né? Porque é uma série mainstream aí. Não, gente. Se a série ela está exercendo a função de esclarecer, ela se relaciona com o problema, por que não? O problema é você forçar uma relação que não existe. Mas há muitas séries muito bacanas, muito aí populares, que trazem diversos assuntos que podem ser aí usados, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito legal. Uma aluna falando sobre essa falta de controle financeiro, ela lembrou daquele filme Até que a Sorte nos Separe. Eu não lembro como que é o nome desse filme. Acho que é alguma coisa assim. Que é um filme de humor, acho que eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, é um filme brasileiro, um filme de humor, né? E pode ser que alguém não dê nada por esse filme, mas ela conseguiu estabelecer a relação. Porque no filme, a família inteira, que tinha ficado milionária, né, fale justamente por não ter esse controle, não saber cuidar do dinheiro, digamos assim. Ela consegue mostrar que aquela situação ficcional tem um paralelo com a realidade brasileira, porque assim como aquela família, muitos brasileiros não conseguem controlar as suas finanças. Vocês percebem? Nenhum referente é ruim a partir do momento que você estabelece uma relação que não é forçada, certo? E que ajuda o leitor a entender o problema. Poxa, assim como naquele filme, né, eu consigo estabelecer uma relação que está acontecendo no Brasil, das pessoas estarem aí grande parte com o seu nome sujo, né, no Serasa, justamente por não terem esse controle, esse entendimento aí da questão financeira, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Você vai trazer esse dado que ele seja coerente, tá? Para além disso, que ao ler a sua introdução, o leitor saiba qual é o problema, do que a gente está tratando aqui, né? O que precisa ser solucionado ou que precisa sofrer uma intervenção, pensando que a solução é difícil, né? Só com uma única medida. E a gente tem a tese, a temida tese, né? O que significa a tese, gente? Nada mais é do que vocês se posicionarem, tá? No Enem, a gente chama a tese de tese analítica. Tá, mas o que é uma tese analítica, Fernanda? É uma tese que você já vai explicitar para o leitor o que você pretende trabalhar no seu texto. Então, por exemplo, pensando na questão do acesso à democratização, da democratização do acesso ao cinema. O que está impedindo essa democratização? Aí você pode, já na sua introdução, falar: no Brasil, o cinema, o acesso ainda é um problema, ainda é algo a ser superado, né? Ser solucionado, desculpa, por conta disso e daquilo. Primeiro que você está se posicionando porque você está afirmando que não tem essa democratização. É algo ainda a ser viabilizado. Já começa por aí. Isso é um posicionamento que você tem que provar. Tudo aquilo que você precisa sustentar, né, parte-se justamente aí de que não é algo dado, estabelecido, né, que todos concordam, né, que é convencionado, que é um senso comum. Não, você está falando que não tem essa democratização, aí você vai ter que provar para o leitor que não tem. E aí, quando você já explicita os argumentos, né, por conta de X e Y, fechou. Essa é uma tese analítica. Nossa, Fernanda, só isso, só isso. Seja o tema que for. O estigma permanece na sociedade brasileira por conta de X e Y. A problemática ainda se faz presente por conta de X e Y. Tem várias formas de vocês construírem isso, tá? Mas o fundamental, pessoal, é deixar claro o seu ponto de vista. É justamente você expor que tem um problema,
e você já poder trazer esses argumentos. Mas aí vocês podem me perguntar, Fernanda, tem que explicar muito assim? Mas pera lá, como assim apresentar os argumentos? Não, gente, coisa simples. Eu vou dar o exemplo do estigma. A problemática permanece por conta da representação desses indivíduos na teledramaturgia brasileira e também pela falta aí de acesso à informação por grande parte da população, vírgula, o que favorece aí a negligência de inúmeros casos. Sei lá, uma construção aqui meio rápida, assim. Mas só para vocês entenderem, não estou desenvolvendo, não estou explicando, eu vou ter que provar, eu vou ter que deixar claro para você que, efetivamente, na novela é representado assim e é legal. O pessoal aqui, grande parte da população não sabe, não tem nem ideia do que seriam realmente essas doenças mentais. Ainda estão presas ali em preconceitos, não tem acesso a essa informação, tá? Então, cuidado com isso também. Então, aí a gente já parte para isso que eu coloquei aqui, né, no desenvolvimento. Apresentar 2 argumentos. O que eu quis dizer com isso? Primeiro ponto, pessoal, o texto do Enem aconselha-se que ele tenha 4 parágrafos, tá? Um parágrafo introdutório, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Por que isso? Vou explicar para vocês. Primeiro que vocês têm 30 linhas. E vocês precisam defender bem defendidinho o ponto de vista de vocês. Então, se vocês trazem muitos argumentos, muitas informações que precisam de sustentação, não tem espaço. E aí faz o quê? Aí o texto vai ficar com buracos, as famosas lacunas, que é quando você não consegue justamente explicar tudo aquilo que você está trazendo, que precisa ser explicado, precisa ser sustentado, precisa ser provado para o leitor. Por isso, o meu conselho aqui, atenção aqui, eu não estou falando que é obrigatório, é um conselho, tá? Que vocês utilizem 2 argumentos, 2 desafios, 2 consequências, uma causa e uma consequência, enfim. Mas que vocês trabalhem 2 elementos, um em cada parágrafo de desenvolvimento, para ter espaço. Senão, vocês trazem muitos problemas, muitos argumentos e falta espaço. Não vai ter espaço para desenvolver tudo. E isso enfraquece a argumentação. Porque o leitor vai se deparar com coisas que não foram explicadas para ele. Ele vai perguntar, por que isso aqui? Mas por que isso aqui? Não, mas o que prova isso aqui? Não, mas como que se dá isso aqui? Então, cuidado com isso para vocês não acabarem aí prejudicando o texto de vocês. E para fechar a questão da estrutura, tá? É pensar a conclusão. A conclusão, ela tem que ter uma proposta de intervenção. Essa proposta, ela tem que ter agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Então, cuidado com isso, tá? Agente é quem vai fazer a ação. O que, né? Qual é a ação? O como diz respeito justamente ao meio. Né? O meio é como será feita essa ação. O para que é a finalidade. No manual do INEP, eles falam de efeito. Então, qual é o efeito que isso vai causar, certo? E o detalhamento. Fernando, o que é esse detalhamento? Esse bendito detalhamento que rouba sempre uns pontinhos dos alunos. É quando você pega qualquer um desses 4 elementos e detalha. E explica um pouquinho mais. Qualquer um deles, vocês podem escolher qualquer um deles. Aconselho sempre que seja ou na ação ou no meio, que é mais interessante, até quando você traz um pouquinho mais de detalhe. Também na finalidade, tá? E isso é muito importante na estrutura. Então, essa é a estrutura que vocês precisam aí se atentar para desenvolver na sua redação Enem. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá dando para entender? Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tudo bem? Ok, deixa eu ver o tempo também, porque senão eu vou roubar todo o tempo do Yudi. Seguindo aqui, eu coloquei as competências. Então, eu já falei um pouquinho de algumas delas, né? Mas eu vou me voltar agora a alguns detalhes. A competência 1, ela vê estrutura sintática e desvios. Tá, Fernando, o que é estrutura sintática?
Muito simplificadamente, tá? De forma muito simplificada, a estrutura sintática é a estrutura das suas orações. É como você está construindo esse texto mesmo, como você está escrevendo essas orações. Se elas têm ali, liga. Se tem aquela estrutura básica, lembra? Do sujeito, verbo e o complemento, né? O objeto que a gente fala. Lembrando que não é só o objeto que pode servir aí da colinha com o verbo, né? Mas de forma simplificada, a estrutura SVO que a gente fala, tá? Isso está em avaliação. Se a sua oração tem pé ou cabeça, né? Ou se não está ali sem pé nem cabeça. Então, cuidado com a forma como você está escrevendo. Pera, o leitor sabe quem que é o sujeito dessa oração? Peraí, esse verbo combina com esse sujeito? Será que esse sujeito pode exercer a ação desse verbo? Aí a gente começa a pensar um pouquinho na linguagem. Será que eu posso usar esse verbo? Será que esse sujeito aqui, esse substantivo, né, que a gente costuma utilizar aí justamente substantivo no sujeito, será que está pertinente isso aqui? Será que faz sentido? É ter esse cuidado, gente. Quando vocês estiverem naquele momento ali, né, na hora do vamos ver, da redação, escreve o seu rascunho, assim, vai na fé, escreve o seu rascunho. Na hora de passar a limpo, aí você para um pouco, lê o que você escreveu. Introdução. Não, tá fazendo... Mas peraí, esse aqui tá puxando o quê? Parem um pouquinho e deem uma olhada nisso, tá? Deem uma olhada também, quando a gente fala de desvios. Será que eu pus vírgula? Será que tem acento nessa palavra? Tudo isso é importante porque as competências, gente, elas vão somando os desvios, vão somando os problemas. Quanto mais desvios, quanto mais marcações no seu texto, mais as notas na competência vão sendo aí reduzidas, vão sendo impactadas. Então, será que vale a pena mesmo? Não dá nenhuma revisadinha na hora de passar limpo? Dá ali uma lidinha final? Peraí, deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma vírgula, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum acento agudo, de nenhuma crase. Então, esse é um momento de investimento no seu texto, tá? Competência 1, ela é uma das competências mais difíceis, sim, porque a tolerância é de três erros, seja 2 desvios, no máximo 2 desvios, de ordem aí gramatical, que eu vou mostrar para vocês, né? Tem convenção de escrita e tudo mais, e 1 de estrutura sintática. Então, passou disso, cai para 160. Errou, aí vai acumulando, vai para 120. Então, Fernanda, e agora? Como que eu supero isso aqui? Porque 2 desvios é difícil, né? A gente esquece, tá nervoso. A questão tá na hora de passar a limpo, dá uma atenção para essa parte. Segundo ponto aí, também, atentar-se a essas marcações, para você não ficar perdendo aí ponto por conta de vírgula, de acento, tá? Cuidado com isso. Porque pode acabar impactando também pela ocorrência, né? Pela ocorrência demasiada. Mas lembrando também que tem critérios ali, né? Não é a cada ocorrência de alguns desvios, eles são pontuados todos eles. Não, tem uma forma também de avaliar isso. Mas não pequem aí justamente pela desatenção, tá? Outro ponto aqui, competência, que eu já falei para vocês. Além de tema e estrutura, tem repertório. Então, o repertório tem que ser pertinente, eu dei o exemplo aqui para vocês, né, da minha aluna, e também tem que ser um repertório aí bem desenvolvido. Não é só jogar, enfim, o referente que for e não dar uma explicadinha. Não falar, assim como no filme, na sociedade brasileira, acontece dessa forma, por conta disso, entendeu? É você dar aquela explicadinha. Para além disso, também a gente tem a competência 3, que diz respeito a esse desenvolvimento do seu texto. Se você tem um texto organizado, tá? Se você não está jogando as informações de qualquer jeito dentro do seu texto. Então, cuidado com isso também, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês, né, essa tabelinha do que é avaliado. Isso aqui está no material do INEP dos corretores, tá? Então, acentuação, ortografia, hífen. Veja, gente, maiúscula e minúscula. Tem aluno que tá com uma maiúscula no meio da oração. Não, se não é nome próprio, se não é nome de algum lugar, de um ministério, não tem que ter letra maiúscula. E cuidado, hein, com o seu A, com o seu O, com essa letra ali do começo da oração que parece letra minúscula. Deixa bem marcada a sua maiúscula, para o leitor saber, ela sabe que começo de oração, começo de período, letra maiúscula, certo? Separação silábica, pessoal, até isso o Enem avalia. Se você sabe separar, quando você vai escrever o restante da palavra na outra linha, se você sabe separar as sílabas, porque a separação
vai se dar por conta da separação silábica, onde você tem que colocar ali o tracinho, né, para dividir a palavra. Atenção com isso também, tá? E tem outros pontos aqui. Mas, Hilde, eu tô pegando muito do seu tempo e eu tô preocupada com o horário. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida dessas competências que eu passei? Faltam só mais 2, Hilde, aí eu passo para você, fechou? Tudo bem? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tá. Um ponto importante também nas outras competências. A competência 4, galera, é elemento coesivo, tá? Então, para o Enem, tem que ter elemento coesivo entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Tá, Fernanda, mas o que é elemento coesivo? São aquelas palavrinhas que dão liga com as partes do texto. É o famoso, né? Entretanto, contudo, ele aparece ali como esses recursos coesivos, ele aparece para ligar as partes do texto. Mas você também usa dentro das orações. Porque, mais, ou, há muitas aí formas. E também, né, essa coesão que eu coloquei aqui, destacando intra e interparágrafo, né, que é entre os parágrafos. E os 5 elementos que eu já falei para vocês na competência 5, né, agente, ação, meio, modo, chamado dessa forma, efeito, né, que também é finalidade, também tem o nome de finalidade, e o detalhamento. E o respeito aos direitos humanos. Gente, pelo amor de Deus, sem ferir o direito, né, o espaço do amiguinho, tá? Cuidado com isso aí, por favor. Os direitos humanos ainda estão em questão e eles precisam ser respeitados na sua proposta. Bom, então eu deixei só essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que vocês conseguem encontrar também com facilidade esse material que tem esses elementos que chamam operadores argumentativos. Poxa, Fernanda, reta final, não faço a mínima ideia do que colocar, como eu amarro, tá aqui. Tem uma tabelinha no próprio manual do INEP, tá? A gente também pode mandar o material para vocês, se vocês quiserem, desses slides, que aqui vocês têm noção justamente de que palavrinhas são essas que eu estou falando. Então, agora que eu falei pra caramba, eu passo a palavra para o Hilde para ele poder trazer também as atualidades. É isso, pessoal. Desculpa, Hilde. Que isso? Alguém tem alguma pergunta para Fernanda? Tudo bem até agora? Tranquilo? Deixa eu... Bom, estou projetando aqui. Acho que estou. Deixa eu ver aqui. Sua tela está visível. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho de atualidades, tá? Tem foco para o Enem, mas de maneira geral, algumas recomendações gerais também, tá? Primeira coisa, né? Antes de trazer as notícias, não tem uma fórmula milagrosa. As atualidades, nós precisamos acompanhar as atualidades ao longo de todo o ano, tá? Isso de diversas formas. Pode ser por jornal, pode ser por revista, pode ser por podcast. Aqui tem uma listinha de indicações, né? Eu gosto de indicar bastante para os alunos vestibulandos o podcast Durma com Essa, que é do Nexo. Apesar de ser um jornal pago para a gente ler as notícias, tem um podcast no Spotify e a gente consegue ouvir de graça, né? Ele publica uma notícia em áudio bem curtinha toda noite, por isso que chama Durma com Essa. Então tem aí mais ou menos uns 15 minutinhos, né? Depende do dia 15 a 20. Traz uma notícia principal e outras notícias secundárias. Tá? A notícia principal é a notícia da Fatinho. E ele trata bastante das notícias e do cenário no Brasil. Então, é um podcast muito interessante para o Enem também. O Enem gosta de falar de bastantes coisas do Brasil. Tá? Mas tem muitos outros. Né? Tem o Xadrez Verbal, que é um podcast de horas. Né? E sites, né? Então ficou lá. Tem a página, umas páginas que eu gosto também. Água Sua Linda e Árvore Ser Tecnológica. Depois procurem, são páginas muito interessantes, tá? Para a gente acompanhar notícias, coisas que estão acontecendo. E tomar cuidado com as notícias falsas, que é um tema que acabou virando até tema de questão, né? Essas notícias falsas. Então, porque elas começaram a se tornar muito frequentes. Então, cuidado com títulos sensacionalistas, com sites com servidores de sites estranhos. Né? E eu trouxe até um videozinho aqui, feito pela Universidade de Michigan, que eles produziram um vídeo do Obama falso. Então, vou mostrar aqui, ó.
Então, só o comecinho assim. Não sei se deu para sair o áudio para vocês? Saiu, Um pouquinho né? baixo, Hilde. Um pouquinho baixo? Acho que foi... tem que aumentar aqui, peraí. Só esse comecinho mesmo, para a gente ver. About my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss. Então, aqui um videozinho para mostrar como que uma notícia falsa ela pode ser persuasiva. Então, aqui esse vídeo aqui é da BBC, do canal do YouTube, quem quiser ver o resto depois pode assistir. Mas mostrando como que as notícias falsas podem enganar a gente. Se a gente só vê, já absorve a notícia e começa a espalhar. Então, quando a gente vai atrás de atualidades, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Sempre ler, pensar e depois continuar pesquisando. Bom, agora eu trouxe algumas notícias, né? Nós veremos uma série de notícias. Eu vou começar falando da problemática aqui do Mar do Sul da China, porque acabou sendo uma das notícias mais significativas do ano passado para cá, todas as tensões que estão acontecendo. Eu trouxe uma notícia que aparentemente parece ser pouca coisa, você não dá muita coisa por essa notícia. Aqui, ó. Diplomata das Filipinas insulta a China e pede que o país abandone disputa no mar. Então, o diplomata das Filipinas foi lá e publicou no Twitter: China, minha amiga, como posso dizer de maneira educada, deixe-me vir. Cai fora, porra. Então, tweetou aí o secretário das Relações Exteriores das Filipinas. Bom, qual que é a tensão? Qual que é a problemática aqui? Eu coloquei um mapinha do Mar do Sul da China. A gente tem todo o espaço reivindicado pela China. Dá para perceber que é um espaço além do que é reconhecido pela ONU. A China reivindica a zona marítima de vários outros países, do Vietnã, de Brunei, das Filipinas, da Malásia. E, de 2010 para cá, ela construiu uma série de ilhas artificiais. De maneira grosseira, você vai lá no Recife, joga um monte de areia, você construiu uma ilha. A China tem pelo menos umas 10 ilhas artificiais aqui. E ela começou a reivindicar toda essa área, tá? Para controle, domínio. Então, a gente tem uma tensão aqui entre a China e esses outros países. Bom, além disso, vou trazer uma fala complementar, tá? Um videozinho aqui bem curtinho. Já na metade aqui é outro vídeo da BBC. Escrever Mar do Sul da China no YouTube já acha aqui, ó. Porque vários países estão brigando pelo Mar do Sul da China. E a gente vai perceber que essa briga, que parece ser pequena, ela é global e vai atingir interesse dos Estados Unidos, da Índia, da Austrália. Vamos lá. A China construiu mais ilhas artificiais na região do que qualquer outro país. E isso é uma violação à lei internacional. O que eram arrecifes de pedras se tornaram bases aéreas. E visitantes que não foram convidados não são bem-vindos. A China reforçou sua presença militar no Mar do Sul da China nos últimos anos e não vai diminuí-la tão cedo. Apesar de não estarem diretamente envolvidos nas disputas, os Estados Unidos vêm aumentando o número de navios de guerra enviados ao Mar do Sul da China nos últimos tempos, segundo eles, para defender a liberdade de navegação. Mas isso não foi bem aceito em Pequim. 美国频繁地派舰机进入南海活动，炫耀武力，不利于地区局势的和平与稳定。 Os exercícios militares da China na área foram intensificados, o que deixou todos apreensivos. E agora o governo Biden prometeu defender seus aliados, trabalhando em conjunto com Japão, Austrália e Índia para combater a crescente presença chinesa na região. American leadership must meet this new moment of advancing authoritarianism, including the growing ambitions of China to rival the United States. Então, uma fala bem curtinha aqui do Biden que acho bem interessante esse finalzinho, né? Incluindo as ambições crescentes da China de rivalizar com os Estados Unidos. A gente pega e já consegue materializar as tensões entre Estados Unidos e China numa temática regional, tá?
Então, pensar que aquela guerra comercial não foi só apenas a taxação do aço pelos Estados Unidos. A gente tem disputas que continuam até hoje entre Estados Unidos e China. A gente consegue ver isso e começar a linkar a partir de várias outras notícias. Quando a gente pensa em atualidades, a gente pensa nisso. Uma notícia ela vai se linkando com a outra, tá? De diversas formas, certo? Bom, de maneira geral é isso. Os Estados Unidos ele fica passeando aqui com os barquinhos. Ele coloca seus navios militares em regiões que seriam águas internacionais, né? Porque a China reivindica quase 90% do Mar do Sul da China. O nome é porque fica ao sul da China mesmo, né? Então, parece uma coisa que não tem uma importância, mas se a gente ir atrás da matéria, começar a pesquisar, a gente entende o leque que essa notícia abre, tá? E começa a entender o contexto geopolítico. Por que os Estados Unidos estão aqui? Né? A China ela precisa do acesso a esse mar para se tornar potência no próximo século. Grande parte do PIB dela passa por esse mar. Então, ela precisa desse controle marítimo. Se ela quer se tornar uma potência para rivalizar com os Estados Unidos, pensando dessa forma. Bom, então, primeira notícia aqui. Depois, uma outra notícia que saiu. Também peguei uma outra notícia que vai linkar uma notícia maior. Aqui, ó, Partido Pró-Independência vence eleições legislativas na Escócia. É o SNP, tá? Vou colocar o linkzinho pra gente. Vou fazer um mapinha também, tá? O meu computador ele dá uma travadinha. Vou deixar alguns links aqui. Eita, o link tá errado, mas eu consigo achar ele aqui. A notícia da China. Aqui, ó. O SNP, o Partido Nacional Escocês, um partido pró-independência, nacionalista, venceu as eleições legislativas, contando aí com 64 cadeiras. Tá? Qual que é a importância dessa notícia? Se a gente retomar umas notícias mais antigas, ou quem vê o noticiário pelo menos uma vez por semana, sabe que o Reino Unido saiu da União Europeia, dentro do contexto do Brexit. Tá? E se a gente analisar os mapas das regiões que votaram a favor e contra a saída do Reino Unido em relação à União Europeia, dá para perceber que a Escócia votou majoritariamente para ficar na União Europeia. Só que a Inglaterra, não. Vou trazer esse mapinha também. Esse mapa aqui, ó. A qualidade não é das melhores, mas a gente tem aqui o mapinha do Reino Unido, então Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, isso acompanha o Reino Unido aqui, tá? E dá para perceber que a Escócia, que está em azulzinho mais ao norte, votou majoritariamente para permanecer na União Europeia. Então, é uma notícia sobre um partido que venceu na Escócia, só que pode ser um gap para uma notícia, para uma questão de geografia, sobre um movimento separatista na Escócia. Pode ser um gap para a questão de história, mesmo sendo uma notícia de atualidades. E a gente pode cobrar o histórico da intervenção dos reinos da Inglaterra na Escócia, como que a Escócia foi anexada. Então, tem muito conteúdo por trás disso. Por isso que eu falo que as notícias de atualidades elas vão se linkando umas nas outras. Tá? Então, acabou. O Brexit fez com que os escoceses sentissem que eles não têm um peso nas decisões políticas do país. E aí os movimentos nacionalistas pró-independência ganharam força pós-Brexit. Então, aqui um impacto, uma consequência do Brexit dentro do Reino Unido. Tá? E quem que decidiria isso seria o Boris Johnson, só que ele não abriu esse plebiscito porque você não pode fazer um plebiscito,
plebiscito sobre o mesmo tema em menos de 10 anos. Né? Só que o que a Escócia argumenta? Que o plebiscito para a independência, que aconteceu, eu não me recordo, acho que em 2014, ele foi antes do plebiscito do Brexit. Então, você já tem a Escócia querendo realizar novamente uma votação para sair do Reino Unido. Tá? Aqui parece uma notícia que não é tão relevante, mas a gente consegue ir aprofundando nessas notícias. Tá? Bom, eu vou pular algumas para essa notícia aqui. Ó. Nesses últimos meses, a Rússia começou a construir um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, direto, tá? Sem passar pela porção continental do leste europeu. Então, qual que é a problemática aqui? Né? A Rússia vai fornecer mais gás natural sem passar pelos países que ela tem conflito, como a Ucrânia. A gente tem a questão da Crimeia. Então, a Rússia não quer passar os gasodutos pela Ucrânia, por exemplo. E os Estados Unidos aplicaram sanções à Rússia por conta disso. Aí você pergunta, o que os Estados Unidos têm interesse nisso? Porque eles vão vender menos energia para a Alemanha. Então, saíram várias outras notícias a partir dessa notícia do gasoduto Nord Stream 2. Porque a gente já sabe que a Rússia é um país muito importante na produção de gás natural dentro da Europa. Isso é bem frisado nas aulas de geografia. Só que a construção de um gasoduto direto da Rússia para a Alemanha vai fortalecer a aliança da Rússia com o principal país da União Europeia, em quesitos econômicos, junto com a França. A Alemanha e a França são o centro econômico da União Europeia. Os Estados Unidos não viram isso com bons olhos. Tá? Se oporam ao projeto, a ponto que a Merkel, que está de saída, né, depois de tantos anos, se posicionou contra a postura dos Estados Unidos, falando que ele não deveria intervir na soberania da Alemanha, que não tinha nada a ver com isso. Tá? Bom, e trazer mais uma notícia que é significativa, principalmente para o Enem. Joe Biden se tornou hoje o primeiro presidente americano. Começou a tocar sozinho. Uma efeméride, né? Em 2021, nós completamos 100 anos do massacre em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos da América, que foi o maior massacre por uma questão racial no país. A gente teve mais de 18 horas de violência em bairros de comunidades negras, uma comunidade negra que prosperava economicamente, tá? E com mais de 10 mil pessoas desabrigadas e 300 pessoas mortas, uma média. Tá? O Biden chegou, inclusive, a reconhecer isso enquanto massacre, porque esse episódio ainda não tinha sido reconhecido de tal forma politicamente. Tá? Tem até aqui uma notícia para comentar sobre isso. Tá? No Centro Cultural de Greenwood, em Tulsa, no estado de Oklahoma, Joe Biden se encontrou com a comunidade local e com sobreviventes do maior massacre racial da história do país, que completou 100 anos. No evento, o presidente disse que não há mais espaço para o racismo nos Estados Unidos e lançou medidas em apoio às minorias, entre elas um programa de compras federais de pequenos empreendimentos administrados por afro-americanos, no valor de 100 bilhões de dólares. Iniciativa simbólica para um país onde a divisão racial segue profunda e marcada por episódios como o assassinato de George Floyd. Há um século, o distrito de Greenwood florescia economicamente, conduzido por empreendedores e artistas que conseguiam contornar as barreiras de um país segregado e com muitas restrições legais para os afro-americanos. O local ficou conhecido como Black Wall Street, porque abrigava mais de 300 estabelecimentos de empresários negros. Até que no dia 31 de maio de 1921, um grupo de supremacistas brancos invadiu, bombardeou e destruiu 35 quarteirões. Estima-se que entre 75 e 300 pessoas tenham sido assassinadas ali. O ódio foi gerado por uma denúncia falsa de que um homem negro tinha abusado de uma mulher branca. Viola Fletcher,
tinha apenas 7 anos na data do ataque, mas não esquece as cenas que testemunhou. Eles estavam matando as pessoas e queimando casas. Podíamos ver as pessoas caídas no chão, sangrando por terem sido baleadas e mortas, relembra ela. E tudo isso começou com uma notícia falsa, tá? Todo esse massacre. Certo? Bom, alguma dúvida, gente? Tem outras notícias aqui no slide também. Na verdade, tem muita notícia. Eu faço com os alunos um Trello de notícias. Vou mostrar para vocês. Porque tem notícia relevante toda semana. Tá? Então, aqui, ó. Tem um Trello, eu gosto de organizar assim as notícias mais significativas. Tá? Por mês, a gente vai fazendo mais ou menos dessa forma, né? Acompanhando. Daria para ficar o resto do dia aqui. Mas eu trouxe algumas principais e que tem uma chance grande de cair no Enem, tá? Tem várias outras. Sei lá, a China passou a permitir 3 filhos por família. Então, lá eu dei uma aula em janeiro, falando que a política da natalidade era de 2 filhos, 2 meses depois já mudou. É uma coisa que a gente tem que, né, acompanhar. Então, questões aí de crise demográfica para a China. Então, países que cairão, Estados Unidos, China, de praxe, tá? E algum país da União Europeia. Isso aí a gente já espera, pelo menos, ok? Ao longo dos vestibulares. Tem que ficar antenado, porque talvez vocês tenham assistido alguma aula no IAD, gravada, que o número era 2 filhos, mudou para 3, tá? Enfim, isso pode ser um gap para notícias de crise demográfica, comparar a situação demográfica na China com a União Europeia e afins. Certo? Dúvidas? Tranquilo? É isso então, gente. Depois posso até disponibilizar os slides, se for solicitado. Mas o slide tem o título e tem o linkzinho da notícia, mais ou menos assim que eu gosto de trabalhar. Atualidade, sempre com uma fonte, com um videozinho, que a gente vai discutindo, pensando, refletindo. É isso. Vocês têm interesse no slide? Enfim, tem muita coisa legal, mas enfim. Pede no WhatsApp pra gente, quem quiser. Isso, por favor. Alô, alô, quem falou? Eu não ouvi. Sou eu. Pode ir pro pessoal que precisar, né? Quem quiser, chama a gente lá, ou pede pro responsável, né? Com quem você tá conversando, que ele manda. Ele pede pra gente e aí a gente encaminha. Pessoalzão, obrigado então. É isso, Hilde? Você tem mais alguma coisa? Fechou. Obrigado a todos. Semana que vem, provavelmente, o Felipe vem trazer como que vocês não vão errar matemática, tá? Provavelmente sexta-feira também. E, de novo, fica aberto para vocês terem uma aula particular com qualquer um deles aí grátis. E as mentorias. Boa prova. Atualidades é bem tranquilo agora para dar aquela relaxada. Sem paranoia de ficar estudando amanhã muito, tá? Já vai que vocês estão preparados e não precisa ficar muito mais na loucura. Tá bom? Estamos à disposição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Falou, Hilde. Vamos agora tchau, Hilde. Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Interromper. Interromper.